pense nesta cena que acontece em tantas casas. Você tenta colocar regras, mas seu filho não respeita. Ou então você acaba cedendo para evitar conflito. E fica aquela dúvida, estou sendo muito duro ou muito permissivo? Nossa, sim, Essa é, sabe, uma dor visceral. Uma exaustão absoluta que quem educa conhece intimamente. com certeza. Então hoje, no nosso mergulho profundo, a gente vai dissecar um material incrivelmente revelador. O livro A Fase da Descoberta e da Autonomia, com um foco bem especial nas crianças que estão atravessando aquela ponte complexa dos 8 aos 11 anos. Uhum. Uma fase super desafiadora, né? Demais. E a nossa missão nessa conversa não é julgar quem está na linha de frente da educação de jeito nenhum, mas sim desvendar a mecânica por trás desse quebra-cabeça. Sabe, como construir um ambiente com regras claras sem transformar a sala de estar numa zona de guerra constante. Bom, ponto de partida para essa transformação, ele exige uma mudança radical de perspectiva. Tá, como assim? É que a sociedade, de um modo geral, condicionou as famílias a encararem o limite como grande vilão do desenvolvimento. Tipo, como se fosse algo que poda a criatividade ou a liberdade da criança. Pois é, a gente tem muito esse medo de traumatizar, né? Exato. Contudo, quando a gente analisa a psicologia estrutural apresentada nessa obra, a gente descobre que os limites são, na verdade, o alicerce biológico e emocional da segurança. Caramba. O verdadeiro causador do estresse familiar quase nunca é a existência de uma regra em si, mas sim a arquitetura dessa regra e, principalmente, a mecânica de como ela é aplicada ali, sabe, no calor do momento. Ou seja, limite não é castigo, é proteção e direção. Perfeito, a analogia perfeita é a gente imaginar o cérebro de uma criança de 8 a 11 anos. Uhum. Nessa faixa etária, elas estão abandonando aquele pensamento mágico da primeira infância, sabe? E estão começando a processar lógicas sociais muito mais sofisticadas. Começam a questionar tudo, né? Exatamente. Elas formam grupos, sentem emoções ambivalentes, questionam a autoridade. O mundo, de repente, se torna um lugar vasto, cheio de variáveis e, sob a ótica neurológica, incrivelmente assustador. Nossa, eu nunca tinha pensado por esse lado. Assustador? Sim, assustador. Então, os limites funcionam como as paredes de uma casa com a luz apagada. Imagina se uma pessoa caminha no escuro e não sente as paredes. Ela entra em pânico. Ela fica tateando o vazio. Daquela vertigem, né? Isso. O limite é justamente essa parede firme que diz, olha, daqui você não passa, aqui você está seguro. E é batendo gentilmente nessas paredes que o córtex pré-frontal da criança, que é aquela área do cérebro responsável pelo planejamento e controle de impulsos, começa a se desenvolver. E aí cria a tal da autorregulação. Exatamente. Sabe que isso me faz pensar na armadilha dos extremos em que a maioria das pessoas cai quando o cansaço bate. O cansaço é um fator gigante. Porque existe uma crença quase folclórica de que educar exige a escolha entre dois polos absolutos. Ou a pessoa assume, tipo, o papel de um ditador inflexível, controlando cada respiração da criança, ou veste a capa daquele melhor amigo descolado, sabe? Que deixa a criança tomar todas as decisões da casa. E pensando bem nessa imagem das paredes que você trouxe, o autoritarismo não é uma parede. É colocar a criança dentro de uma camisa de força. Nossa, muito bem colocado. Ela não anda, não explora, ela só congela pelo medo. Já a permissividade extrema é tipo jogar essa criança no meio do oceano sem bússola e sem barco. Ela não tem em que se apoiar. Exato. Em ambos os cenários, o resultado é um desespero silencioso. O equilíbrio é o que faz a diferença. E a estrutura que o material propõe, que é muito baseada na disciplina positiva, ataca exatamente essa falsa dicotomia, sabe? Que tá. Ser firme não é sinônimo de ser rígido ou autoritário, e ser amoroso não requer em grau algum, ser permissivo. Então, como que a gente desata esse nó? Olha, o autoritarismo opera na base da supressão. Ele impõe as regras de cima para baixo de forma super arbitrária. A criança obedece momentaneamente. Sim, obedece. Mas pelo medo. Exato. Apenas para evitar a dor ou a retaliação. A longo prazo, isso não constrói um compasso moral interno, constrói ressentimento, insegurança e, muito frequentemente, uma rebeldia explosiva lá na adolescência. E do outro lado, a permissividade.
A permissividade falha em apresentar a realidade social para a criança. Um ambiente sem regras cria um indivíduo com baixíssima tolerância à frustração, porque o cérebro dele nunca precisou lidar com um não sustentado, sabem? Entendi. A verdadeira disciplina opera bem no centro. Ela valida a emoção da criança com bastante empatia, mas mantém a fronteira do comportamento com uma firmeza inabalável. Olha, essa teoria toda, ela é fascinante num ambiente controlado, sabe? Lendo um livro com uma xícara de café na mão. A teoria é linda. Mas eu quero levar essa nossa conversa pra trincheira agora. Pra terça-feira à noite com a janta no fogo e o dever de casa atrasado. A vida real, né? A vida real. O material sugere um roteiro prático e, assim, o primeiro passo parece óbvio demais, que é estabelecer regras claras e objetivas. Mas eu desconfio que o que nós adultos achamos super claro é um completo mistério para a cabeça de uma criança de 9 anos. Ah, com certeza absoluta. Porque se eu digo para a criança, seja um bom menino na casa da sua avó, cara, isso soa cristalino para mim, né? Pois é, mas a biologia do desenvolvimento explica por que essa frase falha miseravelmente. Por quê? Embora uma criança de 9, 10 anos já argumente muito bem, já pareça um mini advogado às vezes, Nossa, nem me fale. o pensamento dela ainda precisa de âncoras muito, muito concretas. O conceito de ser bom é uma abstração moral complexa. É amplo demais. Para a criança, ser bom pode significar apenas não quebrar nenhum vaso da avó. Justo. Mas para o adulto que deu a ordem, significa falar baixo, agradecer pela comida, não correr no corredor, não brigar com o primo. Quando quem cuida usa esses termos vagos, a pessoa está programando o GPS da criança sem colocar um endereço final, entende? Nossa, excelente metáfora. A gente espera um comportamento super específico, mas forneceu instruções filosóficas para a criança. Exatamente. E aí, quando não está claro, vira confusão. O adulto sente que foi, sei lá, desrespeitado, e a criança sente que está sendo punida por um crime que nem sabia que existia. E esse descompasso, ele gera uma frustração muito tóxica para ambos os lados. As orientações precisam ser operacionais. Tá, e como seria isso na prática? Nesse exemplo da casa da avó. Em vez de falar comporte-se bem, a instrução deve ser, olha, na casa da avó, andamos devagar e falamos em um tom de voz normal, bem direto. Muito mais prático. Sim, e além dessa clareza absoluta e de evitar, uma lista de 100 regras que só sobrecarrega a memória de trabalho da criança. Porque ninguém decora um edital, né? Exato. O elemento mais crucial apontado na análise é o contexto. A regra precisa vir sempre acompanhada do porquê. Peraí. Sempre? Sempre. Não como uma tentativa de pedir permissão para a criança ou abrir um debate interminável, mas para inserir aquela regra numa lógica social. Mas olha só. Se a gente começa a justificar tudo, não damos munição para a criança argumentar cada vírgula. Eu imagino logo uma criança de 10 anos transformando um simples não grite num tribunal de pequenas causas. Esse é um medo super comum, mas a intenção de explicar não é negociar, é mapear o mundo para esse cérebro que está em desenvolvimento. Entendi. Se a regra é não grite e o adulto apenas impõe isso pelo peso da autoridade, a criança aprende que não deve gritar porque quem é maior mandou. Só isso. E quando o adulto vira as costas? Ela grita. Mas, se o adulto explica, quando gritamos, as pessoas ao redor ficam irritadas, os ouvidos doem e não conseguimos nos entender. Falar com calma resolve o problema mais rápido. Ah, é uma mudança de paradigma. Sim, algo estrutural muda ali. A regra deixa de ser um capricho do adulto chato e passa a ser uma lei de convívio social. O córtex pré-frontal da criança registra uma relação de causa e efeito baseada em empatia, sabe? E não em medo. Eu entendo a beleza dessa lógica. Mas vamos introduzir o caos do mundo real de novo aqui. Vamos lá. Uma regra perfeitamente desenhada e explicada com todo o contexto social do mundo perde todo o seu valor se no dia seguinte ela simplesmente evaporar, né? Com toda certeza, a constância é a chave. Porque imagina a cena. Na segunda-feira, eu proíbo telas na hora do jantar. E eu dou uma explicação maravilhosa sobre conexão familiar, olho no olho e tudo mais. Um momento lindo. Lindo.
Mas na quarta-feira eu tive um dia péssimo no trabalho. Eu tô exausto. E aí eu deixo o tablet na mesa só para ter 10 minutos de paz para mastigar a comida. A regra virou poeira, não virou? Virou. E a biologia comportamental chama isso de reforço intermitente. E olha, é o mecanismo mais poderoso que existe para perpetuar comportamentos difíceis. Sério, como assim? Pensa numa máquina de caça-níqueis. Se essa máquina pagasse um prêmio toda vez que a alavanca fosse puxada, as pessoas iam parar de jogar assim que o dinheiro acabasse, certo? Certo, ia perder a graça ou a emoção. Isso. Elas jogam compulsivamente porque a máquina paga de forma totalmente imprevisível. Caramba, a imprevisibilidade vicia. Sim. Então, quando quem cuida mantém a regra na segunda, mas cede na quarta por puro cansaço, essa pessoa transforma o próprio comportamento numa máquina de caça-níqueis para a criança. Uau! A criança pensa, bom, talvez se eu chorar um pouco mais alto hoje a regra se quebre de novo, já que quarta-feira funcionou. Exatamente isso. O cumprimento constante, a previsibilidade daquela parede é o que retira a energia do conflito. Se muda toda hora, a criança testa. Afinal, é o trabalho natural dela empurrar as paredes para ver se são de concreto ou de isopor. Perfeito, é o papel dela explorar. Isso nos leva a uma questão dolorosa, mas super necessária de encarar. O que mais atrapalha na hora de colocar limites? A análise levanta vários sabotadores que minam completamente a autoridade e o vínculo. A inconsistência, que a gente acabou de dissecar aqui, é o principal deles, de longe. Tá. Em seguida, temos a rigidez excessiva, que é aquela incapacidade do adulto de adaptar a regra a contextos super excepcionais, sabe? O que acaba gerando uma sensação de injustiça bem profunda na criança. Tipo, não deixar a criança dormir mais tarde no dia do próprio aniversário por causa da regra da hora de dormir. Exato, não faz sentido. Mas os sabotadores mais destrutivos apontados são a falta de explicação, que é tratar a criança como um soldado raso, e principalmente o uso de gritos e ameaças severas para fazer valer o limite. Olha, é quase impossível não esbarrar no grito quando a panela de pressão apita e a exaustão bate. Mas assim, neurologicamente falando, o que acontece com a criança quando o adulto perde o controle vocal e começa a gritar? Acontece um fenômeno super estudado chamado sequestro da amígdala. Sequestro da amígdala. Isso, a amígdala é, digamos, a central de alarme do cérebro humano. Certo. Quando uma figura de apego, que lembrando, deveria ser a fonte de segurança absoluta dessa criança, começa a gritar e gesticular de forma ameaçadora, o cérebro da criança interpreta isso como um perigo de vida iminente. Como se tivesse um leão na sala. Literalmente. O sistema nervoso dela entra em modo de luta, fuga ou congelamento. E nesse instante exato, as áreas superiores do cérebro, aquelas responsáveis pelo aprendizado, pela moralidade, por refletir sobre o erro, essas áreas simplesmente desligam. Desligam completamente. Completamente. A mensagem educativa inteira é perdida no ar. A criança não está mais refletindo sobre o brinquedo que ela quebrou ou sobre a regra que ela infringiu. Meu Deus. Absolutamente toda a energia mental dela está concentrada em uma única coisa: sobreviver à explosão emocional daquele adulto. Nossa, isso é um soco no estômago de qualquer um que cria filhos. A gente acha que gritar está enfatizando a regra, quando na verdade está desligando o aparelho receptor de quem deveria ouvir. É exatamente isso que acontece. O grito surda o cérebro para o aprendizado. Caramba. E isso me leva a questionar um termo que as cartilhas de educação mais moderna adoram usar. Fala-se muito em aplicar consequências pelas ações erradas, mas num momento de honestidade brutal aqui entre nós. Consequência lógica não é apenas um trabalho de marketing para deixar a palavra punição mais palatável? Essa é uma dúvida de ouro. Porque, sério, qual a diferença entre limite e punição? A diferença, olha, ela não é semântica. Ela é estrutural mesmo. Ela define que tipo de ser humano a gente está formando. Tá, me explica melhor isso. Obediência por meio do terror. E a punição, ela quase nunca tem relação lógica com o erro cometido. O objetivo central da punição é fazer a criança sofrer pelo que ela fez. Ponto. Como um castigo puro e simples. Isso. Já a consequência lógica e educativa, ela funciona de um jeito bem diferente. Ela funciona como um espelho da realidade. Um espelho.
O objetivo dela é ensinar a responsabilidade sobre as próprias escolhas. O material foca intensamente na construção dessa ponte neural. A consequência precisa necessariamente derivar do comportamento para que o cérebro faça a associação correta. Quando faz sentido, a criança aprende. Exato. Dá um exemplo prático de como essa matemática funciona na cabeça de uma criança de 10 anos, porque isso é muito interessante. Claro. Vamos pensar num cenário muito comum. A criança se recusa a guardar as peças de um jogo de tabuleiro que ela deixou espalhadas pelo chão da sala. Clássico. A resposta punitiva tradicional seria o cuidador gritar e decretar: pronto, você está sem televisão por uma semana. Que é o que a maioria de nós ouviu a vida toda. Pois é, mas como o cérebro da criança processa isso? Ele processa como um ato de vingança arbitrária do adulto. A televisão não tem absolutamente nenhuma conexão com o jogo de tabuleiro. Nenhuma. O resultado é que a criança passa a semana toda com raiva do adulto. Ela pensa, nossa, como ele é injusto. E ela passa 0 segundos refletindo sobre a importância da organização da sala. Verdade, a atenção vai toda para a injustiça do castigo. A abordagem por consequência lógica, por outro lado, determina que, se os jogos ficaram espalhados, correndo o risco de perder as peças, a criança perde o privilégio de acessar aquele jogo específico no dia seguinte. Ah, entendi. A relação de causa e efeito aí é inegável. Não tem vingança, não tem raiva. A realidade operou sozinha. Olha, você não cuidou do material, logo o material não está disponível para você hoje. Gente, é brilhante, porque isso tira o cuidador do papel de carrasco furioso e coloca a pessoa num papel de, um mediador neutro da realidade. É libertador para quem educa. Você diz, olha, filho, essa é a lei da física aqui de casa. Se as roupas sujas não vão pro cesto, elas não são lavadas e amanhã não tem uniforme limpo para jogar bola. Exatamente. A responsabilidade é da criança. Mas, sendo imensamente empático com quem está nos ouvindo agora, ser esse mediador zen da realidade, ver o filho frustrado, arcando com a consequência e não reagir à explosão que inevitavelmente vai vir depois, cara, isso é quase um esporte de alto rendimento emocional. É um treino diário, sem dúvida. Como que a gente lida com a quebra da regra e aplica essa consequência lógica sem perder a nossa própria regulação? Essa é talvez a maior barreira psicológica da educação contemporânea. A premissa fundamental que o material nos ajuda a internalizar é que a consequência dói por si só. Tá, como assim dói? O limite frustra, né? E a frustração é super desconfortável para a criança. O adulto não precisa e absolutamente não deve adicionar raiva, tom de deboche ou humilhação para que a lição funcione. Não precisa daquele eu avisei. Nossa, de jeito nenhum. Dá para aplicar a regra mantendo a dignidade e a integridade emocional da criança totalmente intactas. Dá para ser firme sem machucar. Mas como se materializa isso no meio de uma crise de choro porque a criança perdeu acesso àquele jogo de tabuleiro? Bom, a regulação sempre começa no adulto. Sempre. Antes de abrir a boca, quem cuida precisa regular o próprio sistema nervoso. Porque a calma desse adulto é o que vai ancorar o desespero da criança. É o tal do cérebro emprestado, né? Exatamente. O tom de voz deve ser baixo e o ritmo da fala deve ser lento. E o passo seguinte, que desmonta muita confusão nas famílias, é acolher a emoção sem anular a regra. Acolher sem ceder. Isso. A criança tem um direito universal de sentir raiva, tristeza ou muita frustração por ter que lidar com a consequência. O adulto valida isso. E o que a pessoa diz nessa hora? Ela diz, com calma, eu vejo que você está furioso porque o jogo foi guardado. É realmente muito chato perder a chance de julgar. Mas peraí. Ao fazer isso, eu não estou dizendo que concordo com o chilique que ela está dando? De modo algum. Você está comunicando uma coisa bem diferente. Você está dizendo, eu enxergo o seu sentimento e sentimentos não são crimes. Profundo. Mas imediatamente a seguir, a separação acontece. O sentimento é aceito. O comportamento inadequado, não. Certo. O adulto conclui dizendo, você tem todo o direito de ficar com raiva, mas a regra da casa permanece. O jogo volta amanhã se a gente cuidar dele. Sensacional. O que se ensina com essa ginástica emocional toda é o maior pilar da inteligência emocional.
Você ensina para a criança que ela não é escrava da própria emoção. Caramba. Ela aprende que pode estar fervendo de raiva e ainda assim não chutar os móveis e não ofender as pessoas ao redor. O limite direciona o comportamento, não o coração dela. Nossa, isso explode a minha cabeça, porque nos obriga a olhar muito além daquela terça-feira à noite exaustiva que a gente comentou. Foca no longo prazo, né? Exatamente. Fica claro que todo esse esforço homérico, sabe, de aplicar consequências lógicas, de respirar fundo para não gritar, de validar a raiva sem quebrar a regra da casa, nada disso serve para criar pequenos robôs programados para dizer sim senhor ou sim senhora. De forma alguma, esse nunca foi o objetivo. A obediência cega não parece ser o prêmio final dessa jornada. O alvo, pelo que eu estou entendendo aqui, é criar indivíduos que sabem pensar, ponderar e escolher. Você tocou no ponto central agora. A autonomia é o ápice do desenvolvimento humano que essa literatura busca iluminar. Uhum. O objetivo de impor limites na infância não é aprisionar a criança de jeito nenhum, mas sim é treinar o cérebro dela para tomar decisões seguras quando aquelas paredes adultas não estiverem mais lá. Porque uma hora a gente não vai estar junto o tempo todo. Exato. O limite, ele é como se fosse um andaime. Sabe aquele andaime de obra? Sim. Ele segura a estrutura externa enquanto o prédio está sendo construído por dentro. Quando o prédio da autorregulação ganha força suficiente, esse andaime é retirado gradativamente. Não é controlar, é preparar. Mas, e na prática? Como a gente monta esses blocos de autonomia, sabe? Antes de que essas crianças virem adolescentes e tomem decisões de alto risco longe dos nossos olhos. Bom, a autonomia, a gente tem que enxergar ela como um músculo. Ela precisa de microlesões controladas para poder crescer. Pequenos desafios. Isso. O texto propõe a transferência supergradual de responsabilidades que sejam adequadas à maturidade da criança. Para uma criança de uns 9 anos, o que seria? Para um cérebro de 9 anos, isso significa, por exemplo, permitir que a criança escolha a ordem em que ela vai fazer as obrigações diárias dela. Ah, então a obrigação existe, mas ela tem agência. Exato, delegar tarefas reais na casa também, não como forma de punição, mas como parte da comunidade familiar, mostrando que ela é útil. E oferecer opções fechadas para evitar a sobrecarga de decisão, sabe? Tipo, você quer fazer a lição antes ou depois do banho? Perfeito, opções fechadas. Mas o alicerce absoluto da autonomia é a gente conseguir mudar a cultura familiar sobre o erro. Como assim a cultura sobre o erro? É que a criança que é humilhada quando ela erra, ela aprende muito rápido a mentir e a esconder as escolhas dela dos adultos. Faz sentido. Para se proteger, né? Para se proteger. Já a criança que é guiada após o erro, ela aprende a solucionar os problemas, ela não teme o adulto. Então, o erro deixa de ser uma falha de caráter horrível para se tornar uma métrica de ajuste. Exatamente isso. Informação. Se a criança, digamos, decide gastar a mesada inteira num doce no começo do mês e aí não tem dinheiro para o gibi que ela tanto queria depois, o papel do adulto não é tripudiar com aquele "o avisei, você é irresponsável". Jamais. A realidade, de novo, já entregou a consequência dolorosa de ficar sem o gibi. O nosso papel é sentar do lado e perguntar, tipo, poxa, como você se sente com essa escolha? O que a gente pode fazer de diferente no mês que vem? Olha, essa abordagem, ela literalmente reconstrói o cérebro. Não é mesmo? É a diferença neurológica entre um adulto que paralisa e chora diante dos problemas e um adulto resiliente que pensa num plano B. Que incrível. Só que todo esse processo de construção de caráter através da firmeza e do acolhimento, ele exige uma bússola inegociável, sabe? Qual? A constância estrutural, que a gente mencionou. Imagina a natureza, um rio não esculpe um desfiladeiro gigante num único dia de tempestade, por mais forte que seja. Verdade. Ele faz isso fluindo exatamente na mesma direção com paciência por anos a fio. Os limites são construídos com essa mesma paciência cirúrgica. E eu acho que vale reforçar um conceito vital para todo esse nosso aprofundamento. Por favor. Limite não afasta a criança. Limite aterra a criança na realidade. O limite é o próprio cuidado manifestado em forma de estrutura. E quanto mais claro e consistente, mais fácil para a criança. Porque a previsibilidade traz uma calma imensa para o sistema nervoso dela, né?
Total, ela descansa. Se ela entende a mecânica da casa, se ela sabe que a parede não é uma ilusão que se move de acordo com a pressão do dia, ela para de gastar aquela energia vital lutando para derrubar a parede. Ela relaxa e usa essa energia mental para descobrir quem ela é, quais são os seus talentos, como se relacionar com os outros, ela simplesmente cresce. E o horizonte que se desenha com essa aplicação diária vai muito, muito além da dinâmica ali de dentro de casa. Atinge o mundo lá fora. Sim. Crianças que experimentam limites justos, claros e empáticos são moldadas para entender que a sociedade opera através de contratos sociais, sabe? Elas desenvolvem a verdadeira empatia. Elas compreendem que a frustração é um componente super normal da vida, não é o fim do mundo. E o que eu acho mais importante, aprendem a não aceitar relações abusivas no futuro. Nossa, isso é poderoso. Porque elas sabem o que significa ser tratado com respeito, mesmo nos momentos em que elas estão erradas. Elas conhecem o padrão de respeito. Exato. Contudo, tem um pilar final que a nossa fonte de pesquisa nos obriga a encarar agora. E é uma reflexão que é, aviso logo, profundamente desconfortado para o mundo adulto. Eita, esse é o momento em que a gente respira fundo. Qual é o choque de realidade? É que a ciência do comportamento é unânime nisso. O córtex das crianças é moldado pelo que elas observam. Muito, mas muito mais do que pelas palestras que elas escutam a gente dar. Faz sentido. A gente fala e elas olham o que a gente faz. Exato. Elas são gravadores silenciosos de atitudes. Elas são excelentes observadoras, embora sejam péssimas intérpretes às vezes. Tá. Então, o maior desafio de se estabelecer limites e ensinar a tal da autorregulação não é convencer a criança a agir diferente. Mas sim exigir que o próprio educador haja de forma diferente. Perfeito. É o que chamam de o teste do espelho. Teste do espelho? Como a gente pode exigir que um cérebro imaturo de 8, 10 anos não grite e não bata a porta quando está contrariado, se o adulto da casa, que já possui o córtex pré-frontal totalmente formado e amadurecido, perde o controle e berra toda vez que a sala está bagunçada? Nossa, é duro ouvir isso, mas é a pura verdade. A regulação emocional da criança é, no fim das contas, apenas um eco da regulação emocional de quem a guia no dia a dia. Então, o trabalho verdadeiro, aquele mais profundo, começa sempre dentro de quem educa. É um encerramento cirúrgico mesmo. A gente passa horas, sabe, pesquisando técnicas na internet, lendo livros para consertar o comportamento dos nossos filhos, quando, na verdade, a técnica mais eficiente e mais difícil de todas é observar de perto como nós mesmos lidamos com o nosso estresse, com a nossa raiva e com os nossos próprios limites. Exatamente. É aí que a mudança acontece de verdade. É super desafiador, claro. É um chamado imenso à maturidade. Mas, ao mesmo tempo, olha, é incrivelmente empoderador. Porque tira a culpa paralisante de cima da gente e coloca a responsabilidade nas nossas mãos. E, amarrando toda essa imensidão de informações neurológicas e psicológicas que você trouxe, com a exaustão daquela cena diária de quem está lá tentando achar o tom exato entre o afeto e a regra. Que não é fácil. Não é? Fica a clareza de que o trabalho duro de hoje é sem dúvida o alicerce inabalável do adulto de amanhã. E eu termino o nosso papo com essa reflexão. Quando você ensina limites ao seu filho, você ensina ele a se posicionar na vida.